Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos de volta para mais um subsídio da Escola Bíblica Dominical. E nesse nós vamos falar sobre o tema Jó e a realidade de Satanás. Na lição passada nós falamos sobre o tema Quem era Jó? Por óbvio, nessa lição nós vamos falar sobre quem é Satanás. Satanás, como nós já observamos aqui, desde o título da nossa lição, é uma realidade. O mundo espiritual é real, o mundo espiritual existe e, portanto, precisamos conhecê-lo para fazermos a batalha espiritual, para lutarmos a batalha espiritual, a qual fomos chamados por Deus. Nós precisamos conhecê-la, para que possamos assim agir de acordo com a vontade do Senhor nosso Deus. Quem vai nos ensinar sobre isso é esse personagem chamado Jó, um personagem histórico, como nós já vimos ao longo da lição, um personagem que existiu na terra de Uz dos Caldeus, no Antigo Oriente, e que muito contribuiu para o nosso conhecimento sobre a realidade de Deus e também sobre a realidade de Satanás. A lição que vamos estudar esse tema é a lição de número 3, de 19 ou de 18 de outubro de 2020. Uma lição maravilhosíssima, onde certamente o Senhor nosso Deus estará ministrando profundamente ao seu coração. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir a você que não se inscreveu ainda no nosso canal, que se inscreva. Ao se inscrever, ative o sininho para que você possa receber as notificações de tudo que postarmos aqui no nosso canal. Se você puder e quiser, adquira também o livro que acompanha a lição, A Fragilidade Humana e a Soberania Divina, o Sofrimento e a Restauração de Jó, escrito pelo escritor José Gonçalves. É o mesmo título da lição e é um subsídio, uma ajuda extra aí, para você melhorar o seu conhecimento para aplicar dominicalmente. Essa obra, todas as obras que são lançadas pela CPAD, como subsídio, são de grande valia e de muito apoio para o professor e para o superintendente da EBD. Posto essas considerações, o nosso textual está no livro de Jó, no capítulo 1 e o versículo 6, que diz: E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. A nossa verdade prática diz: segundo as Escrituras, Satanás é um ser real, portador de personalidade, e só o venceremos com as armas espirituais. A nossa leitura bíblica está no livro de Jó, no capítulo 1, os versículos 6 ao 12, e depois o capítulo 2, versículos 4 e 5. Eu não vou ler para ganharmos tempo no nosso subsídio, mas eu quero aconselhar você a fazer a leitura, a indicada na sua lição, e também aproveitar para desafiá-lo a fazer a leitura de todo o livro de Jó. O livro de Jó, como nós já vimos, é um dos livros poéticos. Está entre os cinco livros poéticos que nós temos no Antigo Testamento. O livro de Jó é considerado literatura sapiencial, ao lado de Eclesiastes, livro de sabedoria, porque traz máximas de sabedoria, enquanto os demais poéticos, os salmos, os provérbios e cantares, são chamados de hínicos, porque eram hinos, eram poesias em forma de hinos, que eram entoados na comunidade hebraica. Então, no livro de Jó, nós vamos encontrar como Deus age através do ser humano,
né, pelo ser humano e através do ser humano. Como Deus age através, né, das diversas situações que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Nessa lição especificamente, falando sobre a realidade de Satanás, nós temos dois grandes perigos, né? Dois grandes perigos ou dois grandes extremos. O primeiro grande extremo, né, é negar a existência de Satanás, né? Achar que o Satanás não é um ser real, que é um ser mitológico. Vários estudiosos, né, do livro de Jó entendem que Satanás ali no livro de Jó é um ser mitológico, é apenas um mito, né? O mito é uma forma de persuasão para chegar à realidade, é uma forma de contar uma história, né? Não quer dizer que o mito seja uma mentira em si, mas, né, o mito é uma forma de contar uma verdade, né? O mito, então, em si, né, né, não ocorreu, né, não teve aquele personagem na realidade, né, segundo aqueles que pensam que Satanás é um mito. Aliás, o próprio Jó, né, para esses estudiosos, né, seria um mito, um personagem mitológico. Mas tanto o personagem Jó como o Satanás ali descrito são pessoas reais, são seres reais. A Bíblia nunca questionou a existência de Satanás. Deus nunca quis provar a existência de Satanás. Assim como a Bíblia também nunca tentou provar a existência de Deus. Tanto a existência de Deus quanto a existência de Satanás é dado como certo nas páginas da Bíblia Sagrada, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Um outro perigo, né, um outro extremo, é supervalorizar a pessoa e as ações do Satanás. Achar que Satanás é onipotente, achar que Satanás é todo-poderoso, né? Nenhuma dessas questões são verdadeiras. Primeiro, né, negar a existência de Satanás é uma situação totalmente problemática. E supervalorizar as ações e a existência de Satanás também é super problemático. O livro de Jó mostra claramente que Satanás está submetido à vontade de Deus, né? Satanás está submetido ao Senhor nosso Deus. Martinho Lutero já dizia que Satanás é o Satanás de Deus, ou o diabo é o diabo de Deus. Por que Martinho Lutero dizia isso? Na certeza de que Satanás está debaixo da vontade de Deus, debaixo do domínio de Deus. Satanás não pode fazer nada, absolutamente nada, que não tenha a permissão de Deus. Por mais terrível que seja a situação, por mais dramática que seja a situação, né, todas as ações malignas estão submetidas à soberania e ao senhorio, né, do Todo-Poderoso. Na nossa lição aqui, nosso primeiro ponto vai falar sobre o livro de Jó e a natureza de Satanás. Ao falarmos da natureza de Satanás, né, nós vamos estar aqui lidando exatamente com a pergunta: quem é Satanás? Né? Quem é esse ser maligno, aterrorizador, né, dos seres humanos? Né? Quem é esse ser maligno que atua, né, com a maior crueldade possível para aterrorizar a vida dos seres humanos? E a resposta a essa pergunta é: Satanás é um ser espiritual. Falando da espiritualidade de Satanás, o nosso escritor José Gonçalves, ele traz pelo menos duas situações que provam que Satanás é um ser altamente espiritual. Primeiro,
é a sua capacidade de estar entre os filhos de Deus. Os filhos de Deus, aqui descrito no livro de Jó, são os anjos. Há aqueles que entendem que os filhos de Deus, eram os descendentes de Adão, de Sete, os filhos de Deus descendentes de Sete, e os filhos do maligno, as filhas dos homens, a descendência de Caim. No entanto, quando a Bíblia fala de filho de Deus, aqui nesse texto, os filhos de Deus aqui, são os anjos. Naquele contexto do livro de Gênesis, os filhos de Deus eram exatamente os filhos de Sete, as filhas dos homens, as filhas de Caim, as mulheres que descenderam de Caim. Nesse texto aqui propriamente dito, os filhos de Deus aqui são os anjos. Portanto, lá não podemos confundir aqueles filhos de Deus de Gênesis com os filhos de Deus aqui do livro de Jó. E a Bíblia diz que um dia em que os filhos de Deus estavam reunidos perante a presença de Deus, vem Satanás e aparece no meio deles, Portanto, mostrando que Satanás é um ser altamente espiritual. Estar no meio dos anjos, com a maior facilidade, mostra que ele é um ser altamente espiritual. Um outro fator que mostra que Satanás é altamente espiritual é a sua capacidade de rapidez de locomoção. Quando Satanás chega perante a face do Senhor, Deus pergunta para Satanás: de onde vens? E ele diz: eu venho de rodear a terra e de passear por ela. Satanás estava passeando pela terra, não inutilmente. Ele estava passeando pela terra para observar Jó, para observar o comportamento desse servo do Senhor chamado Jó. Mas o que ressalta aqui é a sua rapidez de locomoção. Tão logo ele aparece diante do Senhor, ele está rodeando a terra e ele aparece nessa reunião dos filhos de Deus para falar do relatório que ele observou do patriarca Jó e para condená-lo, para acusá-lo diante o Todo-Poderoso. Deus, já sabendo das suas acusações, pergunta para ele: você observou o meu servo Jó, que é justo, reto, temente a Deus e que se desvia do mal? Você observou esse homem? E Satanás, ele não demora para questionar a fidelidade de Jó e para tentar acusar Deus de comprar a fidelidade de Jó, de acusar Deus de comprar o silêncio de Jó em meio a todo aquele glamour, todos aqueles bens que ele havia recebido do Senhor. Quando falamos da espiritualidade de Satanás, nós lembramos do que Paulo ele fala, que Satanás ele é capaz de transfigurar-se ou de se tornar um anjo de luz. Ele tem essa capacidade de parecer, de ficar parecido com um anjo de luz. Tal é a espiritualidade de Satanás. Aqui, ainda respondendo quem é Satanás, falando da natureza de Satanás, nós temos que Satanás é um ser criado. O diabo, ele é uma criatura limitada. Quem criou Satanás? Quem é que criou Satanás? Ora, Satanás, ele se criou, digamos assim, se criou sozinho. Deus criou os anjos bons. Todos os anjos foram criados por Deus. Inclusive Satanás, que é um anjo, ele foi criado por Deus. Mas ele foi criado santo, justo e bom. Mas, Satanás, ele colocou no seu coração, ainda enquanto anjo de Deus, ele colocou no seu coração de ser semelhante ao Altíssimo, como nós vemos na profecia de Ezequiel e também na profecia de Isaías.
ele coloca no seu coração de subir ao mais alto dos céus e ser semelhante ao Altíssimo. Nessa tentativa de ser semelhante ao Altíssimo, ele foi lançado do céu para a terra. E nessa revolta de Satanás, ao ser lançado para a terra, 1/3 dos anjos, anjos que foram criados por Deus, caíram também com ele. Entraram junto com Satanás nessa revolta, nessa rebelião, querendo ser igual ou superior ao Todo-Poderoso, e foram lançados na terra. Então Satanás, por sua natureza, ele é um ser criado, ele é uma criatura. Deus não criou Satanás, ele criou o anjo bom que se tornou Satanás. Ao criar o anjo bom, com a possibilidade, com o livre-arbítrio, Deus criou a possibilidade do mal. Deus criou a possibilidade do mal. Uma vez que Deus criou os anjos com o livre-arbítrio, Deus criou a possibilidade do mal. Mas ele não criou o mal, ele não legitimou o mal. As escolhas que o anjo, o querubim ungido, que andava entre as pedras afogueadas, como diz o escritor, o profeta Ezequiel, esse anjo bom, que estava no jardim de Deus, ele resolveu usar de forma errada o seu livre-arbítrio. Ele escolheu livremente entrar contra o Todo-Poderoso, criando um projeto paralelo, criando um projeto de poder paralelo ao Todo-Poderoso, o que contrariou frontalmente ao Todo-Poderoso, porque Deus não divide a sua glória com ninguém, como diz a palavra de Deus. No nosso terceiro e último item, aqui no primeiro ponto, um ser dotado de personalidade. Satanás, ele é uma pessoa, Como pessoa, ele possui a capacidade de argumentação, a capacidade argumentativa. Foi assim que Satanás fez com Jesus no deserto. Quando Jesus estava no deserto, 40 dias e 40 noites, levado pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo, Satanás aparece lá no deserto para argumentar com o Filho de Deus, para debater com o Filho de Deus acerca da sua filiação, com o Todo-Poderoso, com a sua personalidade divina, com a sua divindade, questionar a divindade de Cristo, colocar em xeque a filiação divina. Satanás, ele argumentou com Eva no jardim do Éden. Não é assim que Deus disse? De toda árvore do jardim comereis, mas da árvore do bem e do mal que está no meio do jardim não comereis. É porque ele sabe que o dia em que comerdes abrirão os olhos e serão como Deus. Satanás argumentou com Eva e Eva caiu no engodo de Satanás. Diferente ocorreu com Jesus. Satanás argumentou com Jesus, levou as mesmas argumentações que levou para os nossos pais, Adão e Eva. Mas Jesus, como nosso segundo Adão, ele não pecou. Pelo contrário, ele repreendeu Satanás, dizendo: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e somente a ele prestarás culto. O apóstolo Paulo, ele sabia muito bem da perspicácia de Satanás, e ele diz que nós não podemos ignorar os seus ardis. Os ardis de Satanás são armadilhas que ele arma, são astúcias que ele arma para pegar os incautos. Na verdade, não só os incautos, o inimigo das nossas almas, ele não descansa, ele não brinca de ser diabo, ele age dia e noite para atrapalhar a fé
daqueles que são chamados por Cristo e para o seu decreto. Portanto, Satanás é uma pessoa maligna, uma pessoa espiritual, uma pessoa totalmente espiritual. Permita-me compará-lo a Deus, no sentido de que Deus também é uma pessoa espiritual, uma pessoa que nós não podemos apalpá-la fisicamente, não podemos tocá-la fisicamente, mas podemos entender pela fé que existe e que é real. Satanás também é assim. Enquanto Deus é uma pessoa dotada de poder, de graça, de sabedoria e de bondade, Satanás é uma pessoa dotada de malignidade, uma pessoa dotada de maldade, totalmente cheia de tudo aquilo que é corrupção moral, espiritual e enfim. Satanás, ele só trabalha para o mal e pelo mal. No nosso segundo ponto, nós temos aí o livro de Jó e as obras de Satanás. Aqui nós vamos responder a pergunta: como Satanás age? Como Satanás trabalha para realizar as suas obras, para realizar os seus trabalhos. Primeiro, Satanás, ele trabalha para provocar dor e sofrimento nos seres humanos. Dor e sofrimento são as armas fortes de Satanás, ou é o desejo forte de Satanás provocar dor e sofrimento no ser humano. Ao falar da dor e do sofrimento de Jó, nós aprendemos aqui que Jó, Satanás fez uma sequência de sofrimento em Jó, provocou uma sequência de sofrimento na vida do patriarca do Senhor. Primeiro, quando Satanás chega diante do Senhor e Deus pergunta a ele: de onde vem, Satanás? E ele diz: eu venho de rodear a terra e de passear por ela. Deus pergunta a Satanás: o Senhor observou o meu servo Jó, que é um homem sincero, reto, temente a Deus, se desvia do mal? E Satanás responde: é claro, com razão, você cercou ele de bens, cercou ele de dádiva. Como que ele poderia ser outra coisa a não ser fiel ao Senhor? Você comprou a fidelidade dele, como que ele iria entrar contra o Senhor? E Deus diz para Satanás: vai e toca então em tudo que ele tem, exceto na sua vida. Você pode tocar nos bens de Jó, você pode tocar em tudo quanto tem, exceto na sua vida. Satanás sai mais do que depressa e toca nos bens de Jó. Não demorou minutos, não demorou muita coisa para que Jó ouvisse notícias tais como: os ladrões sabeus deram os seus rebanhos e levaram os seus camelos. Vieram outro bando de ladrões, os caldeus, e roubaram mais um pouco. Jó, as ovelhas pastavam, os jumentos pastavam, e caiu fogo do céu e consumiu um pouco do seu rebanho, ou consumiu uma grande parte do seu rebanho. Ainda Jó se recuperava desse sofrimento terrível de perder os seus bens, porque perder bens materiais não é coisa boa. Ninguém gosta de perder bens materiais. A gente trabalha a vida toda para adquirir bens materiais. De repente vem uma enchente, e leva aquilo que a gente conquistou, derruba a casa que a gente construiu. Que sofrimento! Ninguém gosta de perder bens. Você trabalha o ano todo, de repente vem uma seca terrível e queima toda a sua lavoura, toda a sua safra. Ninguém gosta de perder. Ou de repente vem uma geada, como acontece no sul do país, uma geada e queima toda a plantação. Que sofrimento terrível! Ou mata todas as galinhas da granja. Que sofrimento terrível! Mas Jó, ele por certo pensava: roubaram os meus camelos, os meus jumentos, fogo do céu destruiu parte dos meus animais, mas eu consigo
adquirir outros. Ele se anima em Deus e consegue dizer: eu vou conseguir outros. Mas de repente, ainda antes de se recompor daquela perca terrível, vem um outro grande sofrimento. Vem um mensageiro e diz: olha, Jó, os seus filhos comiam e bebiam na casa de um deles lá, e de repente veio um vento e derrubou a casa e matou todos os seus filhos. Jó tinha 7 filhos e 3 filhas, as mulheres, as jovens mais bonitas, mais belas de todo o Oriente, estavam na família de Jó, e Jó perdeu todos os seus filhos em uma única noite, em um único banquete. Jó perde todos os seus filhos. Satanás, não contente com isso, aparece perante o Senhor novamente, e Deus diz: você observou o meu servo Jó? Ele disse: olha, é claro, mas tudo quanto o homem tem, ele dá pela sua vida, pela sua saúde, E Deus fala: vai lá e toca na saúde dele, para você ver se ele não blasfema de ti na tua face. Satanás sai mais do que depressa e toca na saúde de Jó. Nasce uma chaga terrível em Jó, desde a planta dos pés até o alto da cabeça. Jó tinha que deitar em cinzas, para ver se aliviava as dores, coçava com caco de telha. Que sofrimento terrível! Depois disso, Jó perdeu o apoio da sua esposa, A gente espera que todo mundo nos abandone, mas a esposa da gente, a gente não espera que ela nos abandone. A esposa, a gente não espera, que vá ficar contra a gente. E Jó, ele perde o apoio da esposa, A esposa de Jó, ela se desespera e diz: Jó, amaldiçoa o teu Deus e morram. Você ainda mantém a sua integridade? E ele responde: mulher, como uma louca fala tu. E nós receberíamos os bens de Deus e não receberíamos os males que poderia nos causar também? Nós iríamos servir a Deus somente esperando recompensa? Nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu tornarei para lá. Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Mas Satanás, não contente com esse sofrimento, ainda usa de alguma forma as pessoas ao entorno de Jó para provocar-lhe, para duvidar-lhe da sua reputação. Jó se tornou um homem irreputável, um homem de um caráter duvidoso agora, diante das pessoas a qual ele estava vivendo. Antes de Jó cair nesse fracasso, antes de Jó perder os seus bens e a sua saúde, os príncipes, os sábios, vinham e assentavam na porta com Jó para receber conselhos de Jó. Agora eles passavam por ele e debochavam dele. É bom que se diga que a reputação era uma das coisas mais importantes no Oriente Antigo. Uma pessoa poderia não ter nada, ela poderia ser pobre, mas ela tendo reputação, ela tendo um bom nome, isso bastava. E Jó, além de ser muito rico, também tinha uma grande reputação. Mas de uma noite por dia, ele perde também a sua reputação. Os seus amigos passaram a duvidar do caráter de Jó. As pessoas da sociedade de Jó passaram a duvidar, da sua integridade e viraram as costas, para ele. É da natureza de Satanás causar todo tipo de sofrimento, no ser humano. E todo esse sofrimento que Jó passou, quem causou foi Satanás. Não foi Deus que causou esse sofrimento em Jó, mas com a permissão do Todo-Poderoso. O sofrimento, ele é pedagógico. Deus permite que nós soframos muitas das vezes, e é necessário muitas vezes passarmos pelo fogo do sofrimento para sermos aquela pessoa que o Todo-Poderoso deseja que sejamos.
Então, uma das naturezas de Satanás, uma das obras de Satanás, é causar dor e sofrimento. Falando de causar dor e sofrimento, nós lembramos da mulher que estava encurvada há 18 anos. Satanás se apossou daquela mulher, espíritos malignos se apossaram daquela mulher e ela andou encurvada 18 anos. Quando Jesus entrou na sinagoga, trouxeram aquela mulher e Jesus expulsou o espírito maligno daquela mulher e ela endireitou na hora. O espírito maligno fazia aquela mulher sofrer há 18 anos. Espírito maligno fazia um rapaz, que era conhecido como lunático, que tinha esse problema, de saúde, ele babava, espumava, se lançava na água, se lançava no fogo. Satanás tentou tirar a vida desse rapaz várias vezes, causando muitas dores e sofrimento. Mas quando o pai desse menino encontrou com Jesus, encontrou com os discípulos de Jesus, a cura chegou, porque Jesus expulsou o espírito maligno dele e devolveu o são para a sociedade. Jesus curou também um homem que tinha um espírito de surdez. Ele era surdo e mudo, por ação demoníaca. Satanás, ele age causando dor e sofrimento nas pessoas. Mas não é só isso. Satanás também, ele é perito em acusar. Satanás é chamado de acusador dos nossos irmãos, lá no livro de Apocalipse. Acusador dos nossos irmãos. Ele é acusador. A palavra acusador tem o mesmo sentido de caluniador, aquele que espalha boatos, aquele que espalha calúnia. O diabo o acusou de praticar uma religiosidade motivada por interesse. Aqui, Satanás está acusando Jó, de servir a Deus em troca de benefícios, em troca de benesses espiritual, o que na verdade Jó nunca fez, nem antes e nem depois do seu sofrimento. Uma outra característica de Satanás, do serviço e da obra de Satanás, é tentar. Por outro lado, devemos destacar a atuação de Satanás na tentação para o mal. Quem tenta para o mal é Satanás. Nós vamos encontrar na Bíblia a expressão: e tentou Deus a Abraão. E tentou Deus a Abraão. Quando nós encontrarmos essa expressão tentação atribuída a Deus, ali, todas as vezes que encontrarmos a palavra tentação atribuída a Deus, a tentação não é para o mal, e sim é provação. Deus nos prova, mas nunca nos tenta. A Bíblia diz lá no livro de Tiago que Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Quem tenta é o tentador, e o tentador é o diabo. Ele tenta as pessoas no sentido de levá-la a desviar do Senhor, a desviar dos seus bons projetos e a zombar do Todo-Poderoso. Mas uma coisa é certa, meus amados irmãos: mesmo diante de todas as obras de Satanás, de todo o trabalho, toda a ação de Satanás, maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. O nosso Deus, ele é mais poderoso do que qualquer ação maligna, do que qualquer ação de Satanás. No nosso terceiro e último ponto aqui, vamos falar sobre o livro de Jó e o ocaso de Satanás. A palavra ocaso aqui significa derrota. Portanto, vamos falar do livro de Jó e da derrota de Satanás. A queda e ruína de Satanás. O vocábulo ocaso, quando usado em sentido figurado, é definido pelo dicionário como fim, final, queda, ruína. O livro de Jó retrata de forma nítida o ocaso de Satanás, ou a derrota de Satanás. A vitória de Jó foi uma derrota para ele. Em quase todo o livro, Deus mantém em silêncio e oculto,
mesmo o leitor tendo a consciência de que ele está lá e que seu silêncio, né, fala mais alto. Nós observamos que Satanás ele aparece no capítulo 1 e no capítulo 2 de Jó. Depois disso, Satanás some. Você não vê mais, né, Satanás dialogando com Deus. Por que será? Por que será que Satanás ele fala apenas no capítulo 1, no capítulo 2 e depois não fala mais? É porque ele percebeu que ele havia perdido a batalha. Quando Jó não deu o braço a torcer, né? Jó não murmurou de Deus. Pelo contrário, Jó glorificou o nome do Senhor, mesmo em meio a terríveis tentações. Ali, quando Jó ele é vitorioso, porque a Bíblia diz que em tudo isso Jó não pecou contra Deus, nem atribuiu a Deus falta alguma. O que Satanás esperava era que Jó atribuísse a Deus alguma falta, alguma blasfêmia, né? Que Jó acusasse Deus de ser injusto, de Jó acusar Deus de ser tirano, né? De ser mau. Mas Jó não agiu assim. Jó agiu com sinceridade, com verdade, com prudência e sempre entendendo que Deus está acima de qualquer coisa. Ali foi a derrota de Satanás, né? A vitória de Jó e a derrota de Satanás. Em todo o livro, ou em quase todo o livro, Deus não fala nada, nem quando Jó está sendo solapado pelo Satanás, Deus não fala nada, e nem quando Satanás afasta e deixa Jó, como diz o dito popular, a pão e mexerica, sem nada, né? Deus também não fala nada, fica quieto. Deus vai só se manifestar lá no final, a partir do capítulo 37, 38, que ele vai começar a dialogar com Jó, né, fazendo aquelas respostas, né, dando aquelas respostas, né, para Jó, que na verdade não eram respostas, eram perguntas. Deus começou a interrogar a Jó: Jó, onde você estava quando eu coloquei limite na terra? Jó, quando você estava quando eu coloquei limite nas águas? Quando eu criei os grandes peixes, onde você estava, Jó? Onde você estava quando eu fiz isso, eu fiz aquilo? E Jó, Jó não tem como dialogar com Deus. Ele diz: eu coloco a minha mão na boca, porque eu não tenho nada para te responder. É ali que Deus, né, se manifesta, fazendo perguntas, mas perguntas alentadoras, perguntas para Jó que na verdade não precisava de resposta, porque ali ele via o cuidado do Todo-Poderoso. Mas quando observamos esse silêncio de Deus, observamos que esse silêncio de Deus, ele é pedagógico. O silêncio de Deus não é o nosso abandono. O silêncio de Deus fala mais alto do que o grito do diabo. O silêncio de Deus fala mais alto do que o grito de qualquer ser humano na face da terra. O silêncio de Deus, ele fala mais alto do que qualquer coisa, né? Deus calado, né? Ele fala mais alto do que os nossos inimigos gritando e esbravejando contra nós. O testemunho, né? Jó e o testemunho de Deus. O livro de Jó tem um início dramático, mas um fim apoteótico, um fim maravilhoso. Jó foi submetido a uma prova de fogo, e mesmo sendo chamuscado pelas chamas do sofrimento, saiu vivo e vitorioso. Deus nunca o abandonou. É assim, meus amados irmãos, em meio às nossas lutas, em meio às nossas dores, né, parece até que Deus nos abandonou. É claro, em algum momento pode ser que até pensemos isso, mas quando você tentar pensar que você está sozinho na batalha, né, recobre os seus pensamentos e saiba que Deus não nos abandona. Deus é fiel em tudo e Ele está sempre ali presente, né? A graça estava oculta, mas estava lá. No momento oportuno, ela se manifestou. Da mesma forma que a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens, ela também se manifestou trazendo alívio para Jó, né? Nosso momento de maior tensão, de maior sofrimento, mesmo quando Deus está calado, Ele está calado, mas Ele está ali,
o sofrimento é necessário, né? Os crivos são necessários muitas vezes para nós. Eu me lembro de uma vez que um aluno, né, do seminário, colega meu, né, nós estávamos no segundo ano, e estava no terceiro ano, e esse colega meu no segundo ano, e ele morava no Rio de Janeiro, não sei se mora ainda, e ele reunia na mesma igreja que o Claudionor. Ele tinha esse grande privilégio de reunir na mesma igreja que o pastor Claudionor de Andrade reunia. E nas férias, né, de meio de ano, ele veio para casa, e em uma das suas conversas com o pastor Claudionor, ele disse para o pastor que estava, né, já desgastado, o sofrimento no seminário era muito grande. Pelo que o pastor Claudionor o respondeu com aquela voz de locutor: filho, os crivos são necessários, os crivos são necessários. Meus amados irmãos, sempre que passarmos pelos crivos do Senhor, mesmo que doa, né, mesmo que seja dolorido, mas saiba que o Senhor está ali. Satanás é uma realidade. Satanás não brinca de ser diabo, ele não dorme e ele não brinca de ser diabo, mas o Todo-Poderoso está ali presente na sua vida. Todas as vezes que você for afligido por Satanás, você pode saber que você terá o alívio do Senhor, a cura do Senhor, a bênção do Senhor ao seu lado. Como Jó sofreu e foi vitorioso, nós precisamos também ser vitoriosos, né, contra as astutas ciladas do diabo. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa. Até um próximo vídeo, se Deus quiser.